Muitas pessoas investiram em VGHF11 e viram seu dinheiro se desvalorizar com as últimas notícias. Primeiro, no início do mês, o fundo anunciou que iria pagar menos dividendos e depois chocou o mercado fazendo um investimento que configura um claro conflito de interesse com os próprios cotistas do fundo. Para quem não tem conhecimento ou ainda não acompanhou ali, a Valor, que é a gestora do fundo VGHF11, fez duas grandes movimentações em março, comprando 70 milhões aqui no CRI VGR-MES e 61 milhões do fundo VGR11, que são da mesma gestão, e o mercado não viu isso com bons olhos, e o fundo foi penalizado tanto aqui na última semana, que já acumula aqui uma queda de quase 4%. E eu vi muitas pessoas vendendo as cotas aqui do fundo VGHF11, porque não concordam com a gestão. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que possuem uma gestão melhor do que a do VGHF11, e inclusive, me fala aqui nos comentários a sua opinião, qual a melhor gestora de fundos imobiliários do Brasil? E aproveita e já curte esse vídeo, porque eu pesquisei aqui cada um desses fundos e organizei essa aula para vocês. Então já deixa o seu gostei e se inscreve no canal também. E o primeiro fundo que eu separei para vocês é o KNCR11, um fundo aqui imobiliário do tipo papel, que tem como gestora a Kinea, uma das melhores gestões que a gente tem disponível hoje aqui no Brasil. Galera, o fundo, ele investe aqui em CRIs, ele é um fundo de papel, mas ele investe em títulos mobiliários. Então os CRIs dele são atrelados ao CDI nesse caso aqui. Então todos os CRIs que ele tem ali na sua carteira tem o CDI mais uma taxa ali pré-fixada. A taxa de administração do fundo é de 1% ao ano. O número de cotistas aqui é 330 mil cotistas. Ele tem um patrimônio aqui de 5,78 bilhões de reais. E o valor patrimonial por cada cota está em R$ 101,20. O último rendimento do fundo foi de 95 centavos. Então o dividendo pago pelo fundo no mês passado aqui, foi de 95 centavos. Subindo aqui, galera, a gente tem o dividend yield dele acumulado nos últimos 12 meses de 12,47. Hoje o fundo está sendo cotado a R$ 103,78. Ele tem um P sobre VP de 1,03. Eu geralmente não gosto de comprar fundos de papel que tem aqui um P sobre VP muito alto. Geralmente aqui para um preço justo, na minha opinião, é de 1 ali a 1,2, 1,3. Acima disso eu já acho que o fundo está sendo negociado a bem mais caro do que ele realmente vale. Então aqui eu acho que pela qualidade do fundo que a gente está falando aqui, é um fundo da Kinea, eu acho que o P sobre VP dele é aceitável. Liquidez diária, movimentações diárias ali que a gente tem dentro do fundo, ele movimenta muito dinheiro, é um fundo bem grande aqui, basicamente 10 milhões aqui por dia são negociados dentro desse fundo. E somando aqui os dividendos, todas as distribuições que ele já fez aos seus cotistas, mais a valorização das cotas, nós tivemos aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 21,98%. Mas isso aqui é a valorização somando os dividendos. Quando a gente vai aqui dentro do Status Invest, a gente vê que nos últimos 12 meses, ele teve aí uma valorização de quase 7%, somente aqui de valorização das cotas. E voltando ali no Investidor 10, descendo aqui, galera, a gente tem outros dados também que eu gosto de mostrar para vocês. O yield dele, no último mês aqui, foi de 0,92%, isso líquido, isento de imposto de renda, porque aqui em dividendos a gente não tem nenhuma cobrança de impostos. E aqui a gente tem o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. E como vocês percebem, atualmente ele está pagando aqui bons dividendos, mas aqui a gente também tem o valor pago mensalmente. E aqui, galera, o que acontece? O dividendo está caindo. Por que ele está caindo aqui? Porque o fundo ele é um fundo atrelado a CRIs de CDI, ou seja, se a Selic está alta, a gente está recebendo mais dividendos. Se a taxa Selic começa a cair, consequentemente, o CDI cai ali e a remuneração do fundo também vai ser menor, porque acaba recebendo menos dinheiro. Então aqui, fazendo a grosso modo para vocês, o melhor momento para você comprar esse tipo de fundo imobiliário aqui é quando a taxa Selic está baixa e o fundo está pagando poucos dividendos. Porque quando a gente olha, galera, na valorização dos últimos 5 anos dele aqui, é o momento onde o fundo está mais barato. Ou seja, quando a Selic está ali no menor patamar possível, é quando esse fundo está mais atrativo para você comprar. E quanto mais cara é a Selic, mais caro fica o fundo. Então, esse tipo de fundo imobiliário aqui, você compra ele quando a Selic está baixa, não quando a Selic está subindo aqui, ou ela está aqui, nos níveis que a gente está hoje,
a gente está com a Selic aí acima de 10%. Então a gente ainda considera aqui uma Selic de 2 dígitos caro. E outro ponto que eu gosto de comparar é a rentabilidade do fundo com o CDI. E aqui a gente pode comparar, tá, dentro do investidor 10 com também o IFIX, que é a média aqui dos fundos imobiliários. Então aqui, galera, o CDI nos últimos 5 anos, tá, R$1.000 teria rendido aqui R$1.456,90. E aqui no KNCR11 a gente teria um retorno aqui com os dividendos, tá? O reaporte dos dividendos de R$1.551,30. E outro ponto que eu acho extremamente importante a gente olhar o último relatório do fundo, relatório aqui gerencial, que ele informa aos cotistas as últimas informações do fundo. Aqui a gente tem que a média, tá, dos CRIs que ele tem em carteira é CDI mais 2,45%. E indo aqui, galera, que eu quero mostrar para vocês lá na página 6, a gente vai ter acesso aqui, tá, a todos os fundos que ele tem em carteira. E aqui a gente vê, olha, CDI mais 1, CDI mais 2,5%, CDI mais 3%. E fazendo uma média de todos esses títulos, ele chega ali àquela média, tá, de todos os títulos de CDI mais 2,45%. E essa aqui é a rentabilidade média aqui de todos os CRIs que ele tem em carteira. O próximo fundo imobiliário que eu separei para vocês também tem como gestão aqui a Kinea, que é o KNIP11, mas diferente aqui do KNCR11, que tem os seus títulos atrelados ao CDI. Nesse caso aqui, esse fundo de papel tem os CRIs atrelados ao IPCA. Então, todos os títulos que ele tem ali em carteira são IPCA mais uma taxa pré-fixada. Aqui ele também tem uma taxa de administração de 1% ao ano. O número de cotistas, galera, é bem menor do que os outros fundos que vocês geralmente são acostumados, tá? Ele tem 78 mil cotistas, ou seja, são poucos cotistas e geralmente, tá, eles têm aqui um alto valor, tá, do fundo. Patrimonial desse fundo é de 7,78 bilhões de reais, ou seja, todo esse patrimônio aqui está dividido em 78 mil cotistas. O valor patrimonial de cada cota é de R$ 97,28 e o último rendimento do fundo foi de R$ 1,05. E subindo aqui, galera, a gente vai ter, tá, as informações do fundo. A última cotação do fundo aqui, KNIP11, foi de R$ 97,58. Tem um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 9,66%, P sobre VP de 1, liquidez aqui mais ou menos 10 milhões de reais diariamente são negociados. E a valorização nos últimos 12 meses, contando os dividendos, foi de 18,84%. E aqui, galera, uma coisa que eu quero alertar vocês, tá, antes de continuar. O dividend yield dele foi de 9,66% nos últimos 12 meses. Mas quando a gente pega os últimos 5 anos, a média aqui está de 13,39%. Por que recentemente o dividend dele está baixo? Porque ele tem grande parte dos títulos dele atrelados à inflação. Então, como a inflação está mais baixa, a rentabilidade do fundo também vai ser menor. E aqui você vê, tá? Quando a gente tem aqui períodos, por exemplo, de 2020 a finalzinho ali, né, de 2022, a gente teve aqui o final da pandemia ainda, a inflação estava muito alta. Então, a rentabilidade do fundo, o fundo estava pagando aqui bem mais. E quando a inflação está controlada, o fundo está pagando menos dividendos. Mas isso aqui também reflete diretamente no preço das cotas do fundo. Então, quando a inflação está mais cara, o fundo está mais caro. E quando a inflação está aqui mais controlada, o fundo está mais barato. Então, nesse caso, que é o contrário do KNCR11, o melhor momento para você comprar um fundo aqui que tem a maioria dos seus CRIs atrelados à inflação é quando a inflação está controlada, quando a inflação está baixa. Ou seja, ao contrário do KNCR11. Então, temos que aprender aqui a ler os ciclos do mercado. Se a inflação está baixa e a Selic está alta, é melhor a gente investir em fundos que são atrelados aqui, tá, ao IPCA. Mas se a Selic está baixa e a inflação está alta, é melhor a gente investir em fundos que tem ali a carteira, os CRIs dele, atrelados ao CDI. Porque ele vai estar sendo negociado mais barato do que ele realmente vale. Olhando aqui, galera, para o relatório, tá, gerencial que eu gosto de mostrar para vocês, ele está aqui a média da rentabilidade dos títulos do KNIP11 é de IPCA mais 8%. E quando a gente desce, tá, aqui para ver a carteira do fundo, a gente percebe que a maioria dos títulos ele aqui, ó, IPCA mais 6%, IPCA mais 5%, IPCA mais 7%. Então, fazendo a média de todos os títulos que ele tem em carteira, nós chegamos ali ao IPCA mais 8%. Ou seja, o melhor momento para você comprar esse tipo de fundo imobiliário é quando a inflação está controlada e a Selic está alta. Mas isso aqui, galera, não é nenhuma recomendação de investimento. Eu só estou falando para vocês conseguirem aqui analisar outros fundos imobiliários também. E o último fundo imobiliário que eu separei para vocês é o HGCR11, que tem como gestor aqui o Credit Suisse.
Alex, o Credit Suisse faliu, quem que vai cuidar do fundo agora? A gestão ali, galera, ela vai ser absorvida, tá, pela Pátria, mas a galera vai continuar a mesma. Então, quem cuida do fundo vai continuar cuidando. Hoje ele tem um valor patrimonial aqui de 1,56 bilhões de reais. Ele também é um fundo, tá, que investe aqui em títulos de valores imobiliários, ou seja, CRIs. Mas diferente dos dois primeiros aqui, ele não foca somente ou ao CDI ou ao IPCA. Então ele investe ali, ele diversifica bem a carteira do fundo. A taxa de administração é de 0,8% ao ano. Número de cotistas, 102 mil cotistas, e o valor patrimonial do fundo está em R$ 101,38. O último dividendo aqui anunciado aos seus acionistas foi de 95 centavos. E hoje cada cota aqui do fundo está sendo negociada a R$ 104. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 12,26%. P sobre VP de 1,03, ou seja, caso você decida comprar esse fundo, você estaria pagando aqui 3% a mais do que ele realmente vale. Mas é aquilo que eu disse para vocês, se a gente está comprando uma gestão boa, às vezes é interessante você pagar um pouco mais caro ali, porque você está comprando a qualidade, galera. Não somente aqui olhando os dividendos, e o fundo vai estar te pagando todos os meses. O fundo tem uma movimentação diária de 3,35 milhões de reais e uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 14,95%. Mas conta aqui a valorização das cotas, mas os dividendos pagos, tá aí reinvestidos aqui no fundo. E analisando os dividendos aqui, o último dividendo pago dele de 95 centavos representa aqui 0,91% em rentabilidade do último mês. E o ano que eu já mostrei para vocês está 12,26% em dividendos acumulados. E um ano ele pagou aqui R$ 12,75, tá, nos últimos 12 meses. Aqui a gente tem a evolução dos dividendos deles nos últimos 5 anos. Então aqui o dividendo dele atual tá meio que próximo da média aqui dos últimos 5 anos. Então está em 12,26% e a média está em 12,5%. A gente tem aqui, ó, ele estava pagando ali em 2019 74 centavos, o valor foi oscilando aqui. Em 2022, tá, ele chegou a pagar aqui R$ 1,20, mas aqui atualmente ele está pagando aí os 95 centavos. E dentro do relatório do fundo, galera, a gente tem as informações que eu já comentei com vocês, se eu não me engano, acho que aqui é página 6. A gente vai ter aqui a evolução, tá, comparando aqui com o CDI e com o IFIX. Também a gente vê que o fundo ele vem mostrando aqui uma rentabilidade melhor do que os dois. E descendo a gente vai ter a carteira do fundo. E como vocês podem perceber, esse fundo aqui, ele investe tanto no IPCA, no CDI, como ele tem títulos também atrelados ao IGPM. E aqui ele mostra o LTV, tá, do fundo. Aqui a gente tem, por exemplo, IGPM mais 8%, IGPM mais 7%, IPCA mais 6%, IPCA mais 7%, tem aqui CDI mais 3%. Então, ele mostra todas as rentabilidades aqui do fundo. Então, é interessante que você olhe aqui o relatório gerencial para você saber aonde o fundo investe, tanto que as últimas informações do VGHF11 a gente ficou sabendo pelo relatório gerencial do fundo. Então é extremamente importante que você sempre analise também, quando você está olhando aqui um fundo imobiliário, o relatório gerencial do fundo. Beleza, Alex, eu entendi aqui que esses fundos imobiliários são melhores, que o VGHF11 possui aqui uma gestão melhores, mas eles são bem mais caros. E sim, realmente o preço de cada cota é realmente mais caro, mas você está buscando aqui uma gestão melhor do que o VGHF11. E aqui você tem as duas melhores gestoras do Brasil, que é a Kinea e o Credit Suisse, que vai virar a Pátria. Então, produtos melhores realmente são mais caros. E você precisa analisar, galera, sempre aqui o preço sobre o valor patrimonial para descobrir aqui se o fundo ele é realmente mais caro ou não. E analisar ali a gestão, os dividendos do fundo. Não é simplesmente olhar os dividendos e o valor patrimonial e decidir se esse fundo vale a pena ou não para você. A gente tem que analisar outras coisas. Mas ok, o que eu vou fazer agora com as minhas cotas do VGHF11? Eu vendo, eu compro mais, eu espero? E para te responder, eu quero te fazer outra pergunta. O que levou você a comprar as cotas do VGHF11? Foi uma recomendação, olhou os dividendos, estudou e gostou do fundo? Porque isso vai influenciar no que você deve fazer. Porque se você comprou apenas por uma recomendação, não estudou a fundo, não tem aqui muitas cotas, você pode cogitar vender e procurar opções melhores. Mas se você fez ali a sua análise, gosta do fundo, essa pode ser aqui uma oportunidade de compra para você aumentar ali quantas cotas você tem. E se você está na dúvida, galera, se compra mais, se vende, cara, espera. Vamos ver aqui como o fundo ele vai se comportar até o próximo mês e aí sim você toma uma decisão. E atualmente eu não tenho cotas aqui do VGHF11, mas eu não acho o fundo ruim. Tanto que eu já falei nele aqui em vários outros vídeos do canal, ali os fundos base 10.
Mas se eu fosse um cotista do fundo, eu aguardaria antes de tomar alguma decisão precipitada. E galera, eu vou ficando por aqui. No vídeo de hoje eu te mostrei 3 fundos imobiliários que possuem uma ótima gestão. Eu estou estudando um deles aqui para colocar em carteira. E qual deles vocês acreditam que eu devo investir? Me fala aqui nos comentários dessa análise aqui que vocês fizeram, tá? E olharam. Qual desses fundos vocês acham que é o melhor nesse momento para eu comprar? Me fala aqui que eu quero saber a opinião de vocês. E se você ficou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo ou se inscreveu no canal, você vai ficar fora dos próximos vídeos. Então já se inscreve e curte para não perder nenhuma novidade aqui do mercado financeiro, porque assim o YouTube vai sempre te recomendar os últimos vídeos do canal. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.